Boa noite. Boa noite, gente. Esperar mais um pouquinho, tá todo mundo entrar. Então, gente, vamos dar início. Hoje é a nossa aula aberta, né, para iniciar o nosso curso de escrita científica. Primeiro, eu gostaria de apresentar as ligas, né? É um grupo de ligas, que é a LIACE, que é a Liga de Saúde Coletiva, aí a LIAGE, que é a Liga de... Pera ainda, gente. Ai, minha câmera tá caindo. A gente voltei, tive um probleminha com conexão. Então, voltando de novo para a apresentação, hoje é a aula aberta do nosso curso de escrita científica, que são 3 ligas da Unifacisa de Campina Grande, Paraíba, que é a LIACE, que é a Liga de Saúde Coletiva, a LIAGE, que é a Liga de Geriatria, e a LAIP, que é a Liga de Imunologia. E a gente está reunido com o propósito de fazer o melhor para vocês, que é um curso de escrita científica. Antes de apresentar a palestrante de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o curso. É o curso de escrita científica, ele terá início semana que vem, dia 20 de julho, mas também terá aula no dia 21 de julho, 27 e 28 e dia 3 de agosto. Aí finaliza com palestrantes excepcionais, profissionais maravilhosos, que eu tenho certeza que esse curso só vem para agregar no nosso currículo. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar, porque, gente, isso é fundamental para o nosso currículo acadêmico. É uma experiência, assim, muito boa, que eu acho que todo mundo realmente precisa fazer esse curso, porque é fundamental para a gente. Também tem a opção, quem não quiser a certificação, tem a opção do curso gratuito, a gente está com as inscrições abertas ainda, e quem quiser a certificação, que é ótimo também para o currículo acadêmico, de 30 horas, custa apenas R$ 15, né, quem tiver interesse. O Insta da Liga, né, que vai ter mais informações, vocês podem procurar, que eu acho que alguém vai deixar no chat os instas direitinho para quem tiver interesse, dar uma olhadinha lá, as inscrições elas estão abertas e assim, eu recomendo muito. É muito bom todo mundo fazer, porque assim, a gente vai ver hoje na aula com Juliane, que ela vai falar um pouco do quão é importante iniciar essa escrita científica, né? Agora eu vou apresentar a nossa palestrante, que é Juliane Rocha São Pedro. Ela é psicóloga, doutoranda em psicologia pelo UFRN, mestre em psicologia de saúde pela UFPB, especialista em arte e terapia pela UCAM
especialista em Direito Penal e Processual Penal pelo UFPB, especialista em Criminologia e Psicologia Criminal pelo UNIP, tem formação em Avaliação Psicológica, formação em Avaliação Psicológica para porte de arma, graduada em Direito e Psicologia pela UFCG, membro do Grupo de Pesquisa Política, Produção de Subjetividade e Prática de Resistência UFRN. Que currículo! Pronto, eu vou passar a palavra agora para a psicóloga Juliane, para a gente dar início à nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, pode mandar no chat e agora é isso. Oi, obrigada. Boa noite a vocês, né? Um prazer estar aqui conversando um pouquinho sobre o currículo acadêmico, né? A importância de a gente pensar nisso já na formação, né? Queria contextualizar um pouquinho para vocês, né, os meus percursos também, e a importância de compreender, né, a dimensão desse currículo nos processos seletivos que a gente vai fazer, tanto para residência, para mestrado, para doutorado e outras atividades também. Eu iniciei minha trajetória acadêmica no curso de Direito, e eu não sabia absolutamente nada sobre a vida acadêmica. Então, no primeiro período, né, fiquei sabendo de um projeto de extensão bem interessante que tinha por lá, que era o projeto Direitos e Garantias Fundamentais. E aí, no primeiro período, já fui voluntária da voluntária, porque o primeiro período não poderia fazer a seleção, né, para ser participante, né, oficial do grupo, mas eu fiquei como voluntária porque eu achei super interessante a proposta. E gostei tanto desse projeto de extensão que eu fui seguindo até o último período do curso. Então, eu fiquei do primeiro ao 10º período do curso de Direito, fazendo parte desse projeto de extensão, que para mim era muito interessante, porque faziam oficinas, faziam peças teatrais, organizavam eventos, e eu fiquei, né, nessa dimensão da extensão, que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês também. E aí, no último ano do curso, eu fui fazer a monitoria, fiz 2 seleções de monitoria, fui aprovada nas 2, mas tinha que escolher uma das 2 para seguir. E aí eu segui uma, né, monitoria, e não tive nenhuma experiência em pesquisa, porque eu achava mais interessante a extensão, mas eu não entendia a importância de organizar um currículo. E durante também a graduação, participei de vários eventos, mas nunca publiquei nenhum trabalho, porque também eu não sabia a importância de publicar trabalho. Depois fui fazer algumas pós-graduações, iniciei o curso de psicologia, e aí sim, no curso de psicologia, eu fui entender um pouquinho, né, o que era a vida acadêmica, né, o que era, de fato, fazer mestrado, doutorado, a importância do currículo e a importância do ensino, da pesquisa e da extensão. Como eu falei a vocês no curso de Direito, eu fiquei na extensão do primeiro ao último período. E não tive nenhuma experiência em pesquisa. E no ensino, que foi na monitoria, fiquei apenas no último ano, com apenas uma possibilidade, né, de atuação, porque não podia acumular as 2 monitorias ao mesmo tempo. E aí, já no curso de psicologia, eu comecei a perguntar a algumas pessoas como funcionava. E aí elas foram explicar direitinho, né, a pesquisa, como funcionava, foi me explicar a extensão, foi me explicar também a questão do ensino. E em psicologia eu consegui fazer monitorias, porque era possível, porque na época eu era concursada e a pesquisa ela não era possível, nem para ser voluntária, nem para ser bolsista. Então, eu não tive em meu currículo a experiência de pesquisa. Então, para muita gente, o que eu estou falando pode não estar fazendo nenhum sentido, mas eu vou explicar para vocês. Né? A gente sabe que na graduação a gente tem 3 experiências diferentes, temos 3 possibilidades de atuação, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. No ensino, vocês terão a oportunidade de fazer seleções para monitoria. Então, quem pretende seguir a vida acadêmica, fazer mestrado, doutorado, é bem interessante já participar de monitorias durante a graduação. A extensão, ela conta com pontuação em algumas seleções. Eu trouxe para vocês hoje 2 seleções que eu vou trazer, né, o que eles pontuam no currículo para vocês entenderem, né,
para onde vocês querem seguir e em que vocês vão pontuar também nessa formação de vocês agora acadêmica. E aí a extensão, nem todas as seleções, ela pontua, tá? E a pesquisa, ela pontua bastante, né, como eu falei, para seleções de mestrado e doutorado. Então, existem projetos, né, a depender da faculdade, ele vai ter um formato diferente, mas de que o aluno ele vai participar de uma pesquisa com o professor orientador. E essa experiência de pesquisa vai auxiliar o aluno a ter uma pontuação muito alta nos processos seletivos. Tá? Então, a partir do curso de psicologia, eu fui juntando os pontos, entendendo, né, como montar, de fato, esse currículo. Mas o que eu observei é que existe um segredo, eu acho que a gente pode falar assim, em relação à vida acadêmica. A gente não vê tanto as universidades trazendo esse conteúdo para os alunos, de como se preparar de fato. Então, queria até parabenizar vocês pela iniciativa de montar esse evento, né, explicando ao aluno cada etapa de produzir um artigo, né, que esse artigo ele vai conseguir publicar em capítulo de livro, vai conseguir publicar em eventos, em anais de eventos, ou e-book, ou em revistas. Então, assim, parabéns mesmo pela iniciativa de vocês de organizarem, né, para os alunos essa possibilidade de abrir as portas de fato para eles, para construírem o currículo desde agora. Então, na minha época, né, eu não tive essa oportunidade e precisei sozinha juntando os pontinhos para compreender como é que funcionava essa vida acadêmica. Então, eu comecei a falar com algumas pessoas que fizeram mestrado e é como se tivesse, de fato, um segredo. As pessoas diziam que eram aprovadas e ficava por isso mesmo. Ninguém falava como era o processo seletivo e qual a importância, né, do nosso currículo para isso. Então, eu fiz um processo seletivo de mestrado, inicialmente. Foi o que eu fui aprovada, mas no ano seguinte. E aí, fui fazer a prova, achando que era uma prova normal. Tirei uma nota que não é uma nota boa para processo seletivo, que foi a nota 7. 7 está na média, e para esses processos seletivos a gente precisa ter uma nota superior. Então, eu também não entendia como era o formato de responder essa prova. Não sabia como é que era o estilo de prova de mestrado, que é um estilo de prova bem diferente do que a gente faz em graduação. Então, eu já não sabia disso, fiquei com a nota 7. E o projeto, eu fiz um projeto que eu queria. Eu quero pesquisar suicídio, queria pesquisar as causas do suicídio na Paraíba. Tinha feito um projeto que eu tinha achado incrível e estava bem interessante, mas eu não fui aprovada na arguição do projeto. E aí, quando eu não passei, eu comecei a me perguntar o que tinha acontecido. E aí eu entendi que, de fato, existe uma preparação específica para o projeto. Eu não poderia fazer um projeto que eu, Júlia, queria fazer, com a metodologia que eu queria fazer, com a teoria que eu queria, mas eu precisava adequar o meu projeto ao programa de mestrado que eu tinha selecionado, que eu tinha que adequar o meu projeto à linha de pesquisa do mestrado, ao grupo de pesquisa, ao professor orientador. Então, eu não sabia que funcionava assim. E aí comecei a pesquisar direitinho como funcionava, de fato, os processos seletivos, no geral, de mestrado, doutorado, para organizar o meu currículo nesse ano que eu tinha, né, da reprovação, para fazer novamente a seleção. E foi o que eu fiz. Eu peguei o edital, vi o que pontuava e eu me organizei para isso, para no ano seguinte, né, submeter novamente a seleção. E aí, já nessa seleção, o meu projeto ele ficou com a nota máxima, já que eu tinha aprendido como é que funcionava o processo seletivo. E é isso que eu quero conversar com vocês hoje, né? Então, eu imprimi aqui alguns editais de vocês, a parte de currículo, alguns editais que possam interessar, para a partir daqui a gente conversar. Então, é bem interessante, eu não sei em que período vocês estão, né? Eu gosto muito do quando a gente está com várias telinhas aqui e a gente pode ter uma conversa de fato. Mas como não estamos com a conversa, eu vou tentar trazer para vocês possíveis perguntas que vocês teriam, né? A ideia aqui, a proposta é mais um bate-papo, um diálogo mesmo, para a gente conseguir
né, responder possíveis perguntas que vocês tenham para facilitar um pouquinho o caminho de vocês nessa vida acadêmica que vocês desejarem. Pode ser que hoje nem faça sentido para vocês fazer uma seleção, que vocês não queiram fazer residência, que vocês não queiram fazer mestrado, nem fazer doutorado. Mas vai que no horizonte de futuro vocês pensem em fazer, então a gente vai conseguir conversar um pouquinho sobre isso hoje. Então, o que é interessante? É interessante a gente pensar no que para a gente hoje faz sentido. O que é que eu quero fazer? Né? Então, quando eu sei aonde eu quero chegar, fica mais fácil trilhar o meu caminho para alcançar o que eu quero. Quando eu não sei, eu não tenho como focar de fato no que eu quero chegar. Então, é mais fácil, né, trilhar o caminho exatamente para o que eu quero conseguir, mas caso eu não saiba, também não é uma questão, a gente vai fazendo um currículo que vá ser adequado para qual seleção vocês desejem fazer. Então, inicialmente, eu vou compartilhar aqui nos editais o que é que eles estão pontuando. Então, eu estou aqui com o de residência de medicina da USP, eu selecionei o de cirurgia geral e o de clínica médica, porque eles trazem propostas diferentes em relação ao currículo. Então, na etapa de currículo, tem pontuação que vai ser sobre a instituição, então, vocês não têm como modificar isso, né? Não tem como dar conta, porque é a pontuação da instituição, tá? Mas aqui, com relação ao currículo de vocês, eles pontuam o histórico da graduação, pontua estágio de natureza acadêmica, liga acadêmica, monitoria. Então, para que quem vai fazer cirurgia geral, por exemplo, está na liga já é uma pontuação interessante. Atividades de monitoria, que é a atividade de ensino que eu falei para vocês, ele também pontua aqui na monitoria. A produção científica também pontua, ele não especifica, né, como será a produção científica em relação à pontuação. Também traz a participação em eventos, seminários, né, traz também atividades voluntárias e língua estrangeira. Já o de clínica médica, ele traz detalhadamente, né, a pontuação, quantos itens você pode pontuar e o limite máximo de pontos que você pode ter. Então, Júlia, eu decidi que eu quero fazer residência para clínica médica na USP. Então, você consegue pensar no currículo da formação para preencher os requisitos para que, nesse ponto, você consiga ter uma nota máxima ou conseguir chegar o mais próximo possível dessa nota máxima. Então, aqui eles pontuam, sim, atividades de extensão. Lembram quando eu falei do curso de Direito, que eu fiz 10 semestres de extensão? Então, aqui eles pontuam a extensão e eles não colocam um limite. Então, assim, se você já fez 2 semestres de extensão, você já ganha nota máxima, que é 30 pontos. Se você fez 2 semestres, você vai ganhar 20 pontos. Um semestre, 10 pontos. Participação em monitoria, para quem fez 2 semestres, já vai ter a nota máxima também, os 30 pontos. Participação em iniciação científica, que eu falei a vocês, né? Tanto com bolsa ou sem bolsa, eles também já colocam a pontuação de 20 pontos, desde que você tenha feito, né, mais de 2 semestres letivos. Com relação à produção científica, eles colocam a publicação de apenas um artigo completo, que é o que vocês vão aprender, né, durante esse curso completo de como organizar o artigo. Então, ou a publicação de um artigo completo ou de um capítulo de livro, vocês já vão ter 10 pontos. Outro ponto interessante para observar é que, geralmente, os processos seletivos que terão currículo, eles pontuam os artigos que forem apresentados em anais de eventos. Nesse aqui, especificamente, ele coloca a observação: não serão aceitas publicações em anais de congresso. E aí, Júlio, o que é anais de congresso? Quando a gente participa de um evento científico, né, que vocês verão isso durante todos esses encontros, tem um edital de publicação.
que eles colocam os requisitos que eles querem para essa publicação de artigo, eles colocam todos os itens, e eles avisam se, ao final do evento, todos os artigos serão publicados em anais, né, que é um arquivo online, que ele vai colocar todos os eventos, todos os artigos que foram apresentados no evento, ou eles vão avisar que os melhores serão publicados em um livro, ou os melhores serão publicados em uma edição de uma revista específica. Então, assim, sempre que vocês forem submeter os eventos, vai ter no edital específico de publicação as informações sobre a publicação desse trabalho. Então, é importante ficar atento. Então, para quem vai fazer para a clínica médica, já tem informação de que não vai pontuar se for em anais. Ou eles querem artigo científico completo, publicado em revista, enfim, ou então capítulo de livro. E aí tem informação, basta ter apenas um. Então, participação em congressos e afins, também tem a pontuação e eles vão colocando se é congresso nacional, estadual, regional, se é um encontro, enfim, e eles colocam as informações. Aqui também, organização de evento pontua. Então, essa oportunidade que vocês estão tendo, né, de produzir, de promover, de organizar o evento, também já pontua aqui para essa seleção. E eles não limitam, tá, a quantidade. Então, eles colocam a pontuação máxima que você pode ter nesse item, mas vocês podem, por exemplo, organizar 8 eventos durante a graduação e vocês vão ter a nota máxima aqui nesse item, tá? O outro item que eles pontuam é a apresentação oral em congresso. Então, quando a gente envia um trabalho, existem também as mesas de apresentação, ou os painéis de apresentação, depende do formato do evento. Então, eles também pontuam, tá? E aí, 2 trabalhos já chega a nota máxima aqui. E é porque eu estou mencionando a quantidade, né, de pontos que é feito, porque não adianta você ter 20 trabalhos, porque aqui só pontua no máximo 2. Por isso que eu falei a importância de saber para onde vocês querem ir, né, o que vocês desejam fazer, porque fica mais fácil montar o currículo de acordo com as necessidades, né, do programa que vocês vão submeter, né? Aqui eles pontuam a apresentação de pôster em congresso, também pontuam 2 trabalhos, e é interessante que geralmente nos editais de mestrado e doutorado, pôster não pontua, e aqui eles pontuam pôster. Né? Atividades também de liga acadêmica, né? O pessoal da liga aí vai pontuar. Né? Quem for diretor por 1 ano já ganha a pontuação máxima, que são os 10 pontos. Né? Quem for membro de uma liga por 2 anos também tem a pontuação máxima, que são os 10 pontos, e outros têm 5 pontos. Né? Aqui entram também atividades de aprimoramento profissional, e aqui eles colocam especificadamente o que é importante. Alguns cursos específicos também eles pontuam. Trabalhos voluntários também pontuam aqui, e eles também colocam a quantidade de tempo. Atividades de aprimoramento humano também. Né? Representação estudantil, como CA, DA, também pontua. E a proficiência. A proficiência é bem interessante ter, tanto quem pensa em residência, como também quem pensa em fazer mestrado, doutorado, porque os processos seletivos, eles pedem proficiência. Alguns programas exigem que a proficiência seja em inglês, outros programas permitem que a proficiência seja em outras línguas, tá? Permitem que seja em alemão, espanhol, francês, depende do programa. Para mestrado e residência, uma língua estrangeira. Quando pedem alguma obrigatória, é o inglês. Às vezes, né, eles deixam mais de uma opção para o aluno escolher. Já para o doutorado, é obrigatório ter 2 línguas. Então, precisa fazer proficiência em 2 línguas. Vocês conseguem ter acesso a editais de proficiência em várias universidades, né? Eles fazem as provas e alguns cursos também, eles têm o exame de proficiência, ou para quem, né, já tem a comprovação na língua. Então, a gente viu aqui que na residência,
né? As atividades de extensão pontuam bastante, as de ensino também, mas a parte de produção acadêmica não pontua tanto. A gente viu que basta ter um artigo completo, pode ter 2 pôsteres e apresentações orais apenas 2. Então, para a residência, para o que nós vimos aqui, a pontuação de produção científica, produção acadêmica, ela não é tão alta, mas ela se torna um diferencial. E eu acho importante ressaltar que agora, na pandemia, os editais modificaram um pouco. A gente tinha um padrão, né, até 2019, das seleções, e esse padrão foi modificado em 2020. Vários certames que pediam a prova, né, alguns pediam prova discursiva, alguns pediam uma prova objetiva, verifiquei que vários editais retiraram a prova e, em contrapartida, para dar conta, né, dessa pontuação, colocou um memorial acadêmico e aumentou a pontuação do currículo. Então, assim, para quem fez processos seletivos agora na pandemia, o currículo pontuou bastante. Pontuou muito, porque eles não tinham como fazer as provas online e precisavam colocar as pessoas nas vagas, então eles aumentaram, né, a pontuação do currículo e pediram um memorial acadêmico. E eu estou trazendo agora o memorial acadêmico, porque o memorial acadêmico ele tem totalmente relação com o nosso currículo. Porque quando eu vou fazer um memorial acadêmico e apresentar para uma banca, eu estou contando a minha trajetória acadêmica. Quais foram os meus passos do primeiro período ao último? Que atividades da universidade eu participei? Participei de projetos de extensão, fui monitora, quais estágios que eu fiz? Então, tudo isso ele vai entrar no seu memorial acadêmico. Para pessoas que já são graduadas, né, também podem inserir a sua trajetória acadêmica, né, para além desta graduação específica, também no memorial acadêmico, né? Especialização que tenha feito, outra graduação, mas que esteja de acordo com o que você pretende nesse processo seletivo. Outra coisa muito importante para a gente pensar também é que quando eu sei o que eu quero, nossa, eu quero a residência de cardio, não, eu quero essa outra residência. Eu vou, durante a graduação, organizar o meu currículo para isso, né? E como é que a gente organiza esse currículo, Júlia? E principalmente na etapa de entrevista, porque aqui também na residência, né, tem a arguição do seu currículo. Então, a entrevista, ela sempre vai estar ou residência, ou também em seleções de mestrado e doutorado. E aí, o que é essa organização, né, desse meu currículo? Como é que eu deixo ele coerente? Né? Quando eu sei para onde eu quero chegar, eu já vou, durante a graduação, buscar a monitoria naquela disciplina da residência que eu quero. Eu vou buscar fazer o meu artigo, que eu preciso pontuar, sobre o tema do que eu quero fazer na residência. Porque na parte da arguição, a gente traz para a banca, né, do processo, a nossa trajetória acadêmica sendo coerente com o que eu quero fazer na residência, com o que eu quero pesquisar no mestrado, no doutorado. Então, eu trago os meus trabalhos, eu trago a minha pesquisa, eu trago as minhas experiências, eu trago as minhas vivências, as minhas inquietações, o que eu já vi, o que eu quero fazer. Então, eu trago tudo isso nesse meu memorial acadêmico ou nessa minha entrevista. E a gente vai conversar daqui a pouquinho mais sobre isso. Né? Trouxe também para vocês agora, só para dar um exemplo, de um currículo, né, para a seleção de mestrado e doutorado. Eu peguei o da UFRN porque é um que é padrão e ele é bem completo, né? Ele traz, de fato, o que a maioria dos processos seletivos no Brasil, a nível de mestrado, doutorado, eles exigem. Então, eles organizam o currículo em formação curricular, em experiência profissional,
em participação em eventos científicos e em publicações científicas. E vocês vão perceber que, diferente da residência, a publicação científica ela tem um peso muito grande para quem quer fazer mestrado e doutorado. E aí alguém pode estar se perguntando, Júlio, mas eu tenho que escolher se eu quero residência ou se eu quero mestrado e doutorado? Não. Você pode fazer em momentos diferentes. Você pode acabar a graduação e ir direto para a residência e depois fazer mestrado e doutorado. Então, depende do caminho que você vai querer trilhar. Estou aqui apresentando hoje possibilidades, né, e como se preparar, de fato, durante a graduação para onde você quer chegar. Então, se você quer tudo, ou se não sabe o que quer ainda, prepare o currículo de forma que ele seja acessível para você ser aprovado. Tanto para residência, quanto para mestrado e doutorado. Tá? No primeiro item aqui, que é formação curricular, a gente tem a iniciação científica, que são aquelas atividades de pesquisa que eu falei, e aqui já pontua no máximo 6 semestres. Então, 3 anos de pesquisa, você vai pontuar o que eles pedem. Eles também pontuam bolsa de apoio técnico em pesquisa, também pontuam participação em pesquisa voluntária, 2 semestres, também pontuam os bolsistas de extensão, de ensino ou de bolsa de apoio, por 2 semestres, e pontuam monitoria comprovada. E eles não colocam um limite de tempo aqui da monitoria, o que é interessante. Então, a cada semestre você faz 2,5 pontos. Então, se você tem a oportunidade de ter 2, 3 anos de monitoria, caso a faculdade permita, né? Porque também tem universidade que tem regra, que você só pode fazer 2 anos de monitoria. Então, é interessante observar o funcionamento institucional mesmo da universidade, né? E intercâmbio acadêmico institucional, ele vale também 2,5 pontos, com, no máximo, 2 semestres. Então, isso aqui faz o item de formação curricular. Para o mestrado, quem tem especialização, ele já faz 5 pontos. E ele pode apresentar 2 especializações. Ele pode ter, no máximo, aqui 10 pontos. Como experiência profissional, para o mestrado e doutorado, vai pontuar a docência, né, em instituição de ensino superior, vai pontuar também a coordenação de projeto de pesquisa, coordenação de projeto de extensão, né, para quem orienta especialização, para cursos ministrados, para colaboração em comissão editorial, participação em banca acadêmica e desenvolvimento de site, blog de divulgação científica. Já no outro item, ele vai pontuar participação em eventos científicos. E aí, diferente do de residência que a gente viu da USP, aqui na UFRN, eles pontuam muito os trabalhos que foram publicados em anais, né? Para a UFRN, trabalhos apresentados não pontuam. Para a USP, na residência, trabalhos apresentados em eventos pontuam. Por isso que é muito importante a gente olhar o edital que a gente quer, porque geralmente o edital ele não se modifica conforme o passar do tempo, não. Ele geralmente, cada faculdade pontua os itens que acha importante, tá? Então, aqui para o UFRN, para mestrado, eles pontuam resumo publicado nesses eventos, e aí a pontuação vai mudar se o evento é internacional, nacional ou local. Trabalho completo publicado em anais desses congressos, eles também vão pontuar, e tem a diferença de pontuação também, se ele vai ser local, regional ou internacional. Se eu sou de comissão organizadora, eu já pontuo meio ponto, e também não tem limite. E aí, o que é interessante para vocês observarem, quem está aqui na comissão organizadora já vai estar pontuando também, caso decida submeter às seleções de mestrado na UFRN. Comissão científica de evento pontua também, sem limite. E se você é avaliador de trabalhos em evento, também pontua. E as publicações científicas, né, eles contam um período de 5 anos de publicação científica, dos últimos 5 anos, e aí vão pontuar muitos artigos publicados em periódicos, a partir do Qualis. Então, se um artigo
está em um periódico de Qualis A1, ele tem a pontuação 6, se é A2, 5, A3, 4, A4, 3, B1, 2 e B2, 1 ponto. Se você é autor de livro, ganha 4 pontos. Se você organiza um livro, 3 pontos. E se você tem um capítulo de livro, 2 pontos. E também não tem limite. Então, quanto mais trabalho você tiver, você vai colocar e vai pontuar ao máximo. Então, a gente sempre se organiza nessa preparação porque a gente quer, olhando o edital, olhando o que vale. Tem muitas seleções que não pontuam extensão. Então, não adianta você passar anos fazendo extensão que não vai pontuar. Tem alguns que pontuam 2 semestres de monitoria, outros 4 semestres, outros não têm limite. Trabalhos, tem seleções que não limitam a quantidade de trabalhos. Então, assim, a gente consegue se organizar. E aí, eu vou trazer um pouquinho para ficar mais fácil exemplificar a minha experiência. Quando eu fiz o mestrado em psicologia, eu era formada em direito. E eu não tinha a graduação em psicologia. Eu estava ainda no 4º período quando eu fiz a seleção. E nesse meu edital, que foi para a Universidade Estadual da Paraíba, eles pontuavam a graduação. Então, assim, se eu era graduada em psicologia na época, eu tinha uma pontuação alta. Se eu tinha em área afim, eu tinha outra pontuação. Se eu tinha uma outra área que não tinha relação com a psicologia, eu tinha outra pontuação. Então, eu sabia a pontuação que eu teria entrando enquanto graduada em Direito e não graduada em Psicologia. Da mesma forma, as especializações tinham uma pontuação diferente. Então, eu sabia, inicialmente, que na etapa do currículo, eu ia ter uma pontuação menor do que outros candidatos que eram da psicologia. Então, para isso, quando eu me organizei para fazer seleção, eu sabia que meu projeto precisaria estar muito bom e que a minha prova também precisaria estar muito boa, porque na etapa do currículo eu não tinha como pontuar ao máximo. E aí, os outros itens eu fui pontuando. Já para o doutorado, o UFRN não colocava, como mostrei a vocês, limite de trabalho. E eu tinha muito trabalho apresentado em evento, muito. Então, esses trabalhos, eu chegava nas notas máximas. E aí, como é que eu me organizei? Eu fiz o doutorado durante o mestrado, não tinha terminado ainda. E aí, eu não publiquei os artigos do mestrado, até esse momento. Estou agora no 3º ano de doutorado e não publiquei. E aí, por que eu não publiquei? Né? Caso alguém vá olhar ao lado, Júlia, cadê esses artigos do mestrado? Você não publicou. Eu não publiquei por quê? Não sei se vocês prestaram atenção, mas na UFRN, as publicações, elas valem nos últimos 5 anos. Então, no momento, eu estou no doutorado. Doutorado são 4 anos. Eu não pretendo, nesse momento, a fazer nenhum processo seletivo que vá precisar dos artigos. Então, se eu tivesse publicado assim que eu terminei o mestrado, em 2018, esses artigos, quando eu precisasse fazer uma seleção para pós-doutorado, por exemplo, eles já estariam vencidos. Então, por isso que eu optei por não publicar naquela época e para deixar para publicar agora. Então, esse ano eu vou publicar os artigos do mestrado. E, geralmente, a resposta que a gente tem, pelo menos na psicologia, para publicação, é de uma média de 2 anos. Então, eu envio agora, em 2021, e possivelmente meus artigos serão publicados em 2023. A gente tem esse período também, que é outro ponto importante para vocês observarem, né? Quem quer fazer seleção de mestrado, doutorado, é entender que os artigos, né, pelo menos nessa área que eu publico, eles demoram. Então, a gente tem que mandar já sabendo que com 2 anos é aquele fato, eles serão divulgados. Excepcionalmente, quando tem editais abertos, que eles publicam, olha, o edital aqui vai sair a revista em janeiro. Então, já publico, né? Já me submeto a essa revista sabendo que em janeiro vai ser lançado. Mas, geralmente, a gente tem um prazo de 2 anos. Então, como eu conhecia minhas necessidades, eu sabia que se eu publicasse naquela época, quando eu precisasse, caso eu deseje fazer algum dia um pós-doutorado, eu não ia pontuar em nenhum item, porque as minhas publicações, elas já estariam vencidas. Então, é muito importante vocês terem essa noção do que vocês querem para organizarem o currículo.
E aí, qual é a dica que eu dou, né? Diversifiquem o rolê acadêmico. Não fiquem apenas com um tipo, né? E deixem os outros de lado. Então, tenham atividades de ensino, de pesquisa e de extensão. Porque assim, independente do que vocês decidirem lá na frente, vocês vão pontuar. E as atividades de monitoria, atividades de pesquisa e de extensão, elas nunca têm um prazo. Então, independente se vocês vão se formar, vão fazer residência e depois de 5 anos, 6, decidem fazer uma seleção para mestrado, a experiência que vocês têm da graduação, na monitoria, na extensão ou na pesquisa, eles irão pontuar quando vocês forem fazer o processo seletivo, tá? O que os editais, eles cobram um período de tempo é o de produção acadêmica, né? Então, alguém pode estar se perguntando, né? Já que a gente não está conversando agora. Estou falando sozinha aqui. Júlia, mas por que essa diferença? Porque na produção eles cobram os últimos 5 anos ou os últimos 3 anos, a depender do edital. E nos outros eles aceitam a experiência, né? Tanto faz quando eu fiz minha especialização, tanto faz quando foi minha monitoria, mas vai pontuar. A questão da produção acadêmica, ela é muito forte para mestrado e doutorado, porque quando a gente vai ingressar um mestrado, doutorado que é acadêmico, né, eles querem que o aluno seja um pesquisador. E o pesquisador, ele produz. Então, a produção científica, ela tem uma pontuação muito alta, porque ela espera que o aluno esteja pesquisando e produzindo. Então, é muito importante, porque durante o mestrado, você vai produzir artigos, né, ao final dele, e vai entregar uma dissertação. No doutorado, você vai produzir artigos com resultado do trabalho de vocês, e vocês vão construir uma tese. Por isso que a produção acadêmica é tão importante e ela foca nos últimos anos. Então, quem deseja, né, seguir esse caminho, é importante começar a produção, pegar todas as dicas das aulas que vocês terão, que vocês vão aprender a fazer um artigo maravilhoso, e começa a publicar em congressos. Né? Então, como é que eu daria uma dica para vocês, além de diversificar o rolê acadêmico, né? Com atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas de aproveitarem agora na universidade os trabalhos acadêmicos para que esses trabalhos se tornem artigos. Então, tem disciplinas, né, que pedem provas, mas outras disciplinas, em algum momento, pode ser que peçam trabalho. Então, vocês já podem ir fazendo os trabalhos de vocês universitários em um formato de escrita científica. De cada parágrafo que fizer, colocar as referências. Já escrever de uma forma que ele se adeque ao modelo de artigo. E vocês estarão, durante a graduação, estudando para as disciplinas e também montando o currículo de vocês. Porque vocês vão pegar esses trabalhos e vão publicar nos eventos científicos. E também na residência, né, participação de eventos com. Então, vocês vão ter pontuação de trabalho apresentado, ou de pôster, ou de artigo completo, e também a apresentação desses trabalhos que vai pontuar e a participação. Então, vocês conseguem organizar tudo isso, né, para montar o currículo e aproveitar as atividades universitárias. Outra dica também que é possível, né, é vocês se organizarem, né, com os amigos mais próximos, que têm interesses parecidos, de escreverem juntos esses artigos. Então, vocês podem pegar artigos das disciplinas, organizarem duplas, trios, enfim, e de montarem juntos, né, de organizarem esse artigo, porque vocês participam de um evento e ao invés de terem a publicação de um trabalho, vocês vão ter 2, 3, 4 trabalhos. Vocês vão perceber, né, quando forem participar de eventos, que quando sai o edital, eles colocam as informações. Olha, cada autor pode submeter 2 trabalhos enquanto autor principal e mais 2 trabalhos enquanto coautor. Então, eu já sei que em tal congresso eu posso enviar 2 trabalhos sendo autora e posso enviar mais 2 trabalhos como coautora. Então, nesse evento eu tenho já 4 trabalhos.
E aí, lembram quando eu li o edital da UFRN para mestrado, doutorado? Não tem limite de pontuação. Então, assim, vocês podem fazer vários trabalhos e ir montando o currículo, né? E o que é interessante, a gente sabe que durante a graduação, a gente vai se identificando ao conhecer as diversas possibilidades da profissão, a gente vai se identificando com alguns caminhos. E aí, quando a gente se identifica com esses caminhos, a gente começa a aperfeiçoar, como eu falei para vocês, de deixar o currículo coerente, né? Que essa parte conta muito na etapa da entrevista do currículo. Porque o currículo não é só colocar a pontuação, a gente vai ter uma arguição sobre ele. Então, é importante estar preparado para isso. E aí, durante a graduação, quando eu me identifico com essa área, eu vou começar a escolher o congresso sobre essa área para eu participar. Então, eu vou publicar os meus trabalhos sobre esse conteúdo. Então, quando eu for para a parte da arguição, eu já estarei com todo esse conteúdo, né, super coerente com o que eu quero. Então, eu vou mostrar que durante a graduação me identifiquei com essa área. E além dessa produção que vocês terão, é importante que vocês busquem estágio também, né? Aqui também tem a oportunidade de projetos voluntários, né? Estágios voluntários, né? Para pontuar na área que vocês querem. Então, vocês vão construir um currículo coerente e um currículo que, de fato, ele vai conseguir concorrer à vaga, né? Sabemos que o desejo é muito grande de várias pessoas, né? De conseguirem, né, a residência específica, de conseguirem o mestrado e doutorado específico. Então, é importante que vocês organizem, deixem esse currículo, que, de fato, ele seja um currículo que vai conseguir concorrer com a vaga que vocês tanto almejam e que vocês tanto querem. E, nesse momento, é importante também conhecer as possibilidades. Então, conhecer as residências no Brasil, baixar os editais, olhar, né, quais são as etapas do processo seletivo, olhar o currículo, aprender a ler o currículo. Né? Quando a gente aprende, de fato, a ler, a interpretar e saber o que ele quer da gente, a gente consegue se preparar para ele, se antecipar. Então, quanto mais cedo vocês estiverem na formação acadêmica de vocês, se preparando, mais chances vão ter de conseguir a vaga que vocês querem. Porque imagina, vocês estão no último período, vão olhar, nossa, a residência, ela pede monitoria, ela pede extensão, ela pede pesquisa, e agora? O último período, eu vou conseguir organizar meu currículo? Então, quanto antes é melhor, porque vocês conseguem preparar esse currículo para concorrer à vaga. E vocês vão olhar no Brasil inteiro, né, as possibilidades, né, de editais. Olhar os editais e ver o que para vocês faz sentido. Onde vocês se imaginam fazendo a residência. E vocês vão olhar o edital, vão estudar as etapas de cada um e vão ver o que o currículo pontua. Para a partir daí, vocês se articularem para isso. Porque não adianta a gente focar em algo específico se nesse edital que você quer, olha, ele nem pontua. Porque é possibilidade, inclusive, não pontuar. A depender do que vocês escolham. Tá? E para mestrado, né, vou aproveitar a oportunidade também para conversar um pouquinho com vocês, né? Porque quem quer residência segue a etapa de currículo e ok. Mas para quem quer mestrado, tem outro diferencial, tá? Tudo que a gente falou sobre o currículo se aplica ao mestrado, sabendo que a produção acadêmica ela vai ter uma pontuação maior do que geralmente a residência pontua, tá? Sabendo que não há regra. Cada edital é diferente. Mas, geralmente, a pontuação de produção acadêmica, de escrita científica, vai ser maior para seleções de mestrado e doutorado. Tá? Para a residência, geralmente, é um pouco menor, mas existem exceções, porque o currículo mesmo, né, pedido dos editais, ele varia bastante de um lugar para o outro. Mas a diferença do mestrado, doutorado que vocês queiram, é que além de escolher, além de olhar o currículo, vocês precisam fazer uma investigação prévia, tá? De qual é a área de concentração daquele programa.
E cada programa vai ter uma área de concentração e também vai ter as linhas de pesquisa e vai ter os professores associados. Então, vocês precisam olhar isso também, porque, além de tudo isso, vocês vão preparar um projeto de pesquisa para a seleção do mestrado. E é muito importante que o currículo de vocês esteja também coerente. Que no projeto de pesquisa, né, do que vocês querem investigar durante o mestrado, na escrita da dissertação, é importante que na graduação você tenha alguma relação. Porque é uma pergunta que a banca sempre faz, né? Onde é que essa pesquisa se insere na tua vida? Né? Fala um pouco dessa tua trajetória acadêmica, né? Do quanto essa pesquisa ela vai estar presente. Então, é importante ficar atento a isso, tá? E fazer um projeto que esteja de acordo com a linha de pesquisa, com a área de concentração deste programa, para não correr o risco, né? Do que eu passei, como eu falei a vocês, eu fiz uma pesquisa, num projeto de pesquisa, para investigar o suicídio aqui na Paraíba, que o programa de mestrado que eu tinha feito esse projeto não pesquisava. Então, não adiantava eu fazer um projeto que nenhum professor orientava aquele conteúdo. Então, não tinha como ser aprovado, porque nenhum professor ia me orientar. E aí, eu precisei modificar, e no ano seguinte, né, quando eu fui aprovada, eu fiz um projeto coerente com o que o programa esperava, né, que era sobre a saúde mental, né, trabalhei com usuários de um centro de atenção psicossocial, né, nas posições identitárias deles, né, de quem eles eram. Então, nessa pesquisa, né, a gente verificou a forma que eles estão no mundo, né, a forma como eles se colocam, a forma como eles se veem, que tinha relação totalmente com o mestrado. Quando eu fiz a seleção para o doutorado, já entendendo um pouquinho como é que funcionava, eu já fiz uma proposta de acordo com a linha de pesquisa do programa. Então, hoje eu pesquiso no manicômio judiciário do estado do Rio Grande do Norte, né? Que atualmente é chamado de Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, mas de fato é um manicômio judiciário, né? E eu pesquiso a medida de segurança, né? Vendo possibilidade, assim como acontece em outros estados brasileiros, do cumprimento da medida de segurança em um meio aberto, né? Não através da privação da liberdade, porque a gente não tem como fazer um cuidado terapêutico do sujeito trancado, né? O cuidado, ele se dá em liberdade. Então, e no doutorado, a aprovação veio de imediato, porque eu tinha articulado todo o currículo, como eu falei a vocês, eu tinha muita produção acadêmica, e não havia limite para eles, então, tudo que eu tinha pontuou, e eu fiz um projeto pertinente ao que o programa trabalhava, usando a teoria, a metodologia, né, que o programa utilizava. Mas tudo isso vocês verão, né, nos próximos encontros, né, sobre o artigo científico, né, de como montar, de cada partezinha dele que é tão importante, né, então não vou dar nenhum spoiler sobre o que vocês verão, tá, e sobre o currículo é isso, diversifiquem esse rolê acadêmico, aproveitem as oportunidades na universidade, inclusive as ligas, né, porque a gente viu que para a residência pontua bastante. Organizem eventos também que pontuam, participem de eventos, peguem os trabalhos universitários, os interesses e transformem em produção científica. Façam isso sozinhos, façam isso também de forma coletiva, né? Quem sabe, né, nós organizamos alguns grupos também de pesquisa aí na universidade, tá? Qualquer coisa eu me coloco à disposição, né? Desde 2019 eu montei um curso aqui em Campina Grande, né, preparatório para mestrado, doutorado, justamente por ver a dificuldade, né, desse segredo que existe. Né, eu brinco que é a caverna do dragão. Você, nossa, como é que é o mestrado? Aí desaparece, né? Ninguém fala sobre. Né, e faço essas consultorias acadêmicas também, né, de escrita científica, né, de cada etapa importante que a gente precisa, né, de como montar, de fato, um bom projeto de pesquisa, um bom artigo, mas tudo isso vocês verão nos próximos encontros, tá? Obrigada, né, cada pessoa que esteve presente, não estou vendo ninguém, mas tudo bem, já estou superando isso. Eu me coloco à disposição no Instagram, né, Julie Rocha PC, com 2 L's e Y,
E agradecer novamente a vocês. Não sei se tem alguma pergunta em algum lugar, se alguém vai vir falar alguma coisa, mas eu me coloco à disposição. Caso surja alguma inquietação, alguma dúvida. Falar alguma coisa, Tem mas eu sim. me coloco à disposição. Caso surja alguma inquietação, alguma dúvida. Tem sim, eu vou passar. Vocês estão me ouvindo? Aqui sim, tô ouvindo. Só que chegou com É porque tá atraso. dando um delayzinho aqui. Sim. Tá conseguindo? Tá. Então, a primeira pergunta foi: se eu preparar o meu currículo para uma determinada área que tinha interesse durante a faculdade. Ai, gente, um minutinho. Já sei, porque não estava saindo o som. Se eu preparar o meu currículo para uma determinada área que tinha interesse durante a faculdade, mas no final mudar de especialidade, serei prejudicado? Depende da seleção. Pelo que eu observei aqui nas residências, especificamente da USP, eles consideram a sua coerência mesmo. Então, se você ainda tem dúvida, é importante participar dos dois caminhos, sabe? Tipo assim, faz um artigo sobre um conteúdo, mas faz também sobre outro. Não especifica só em um. Ou então fica numa área um pouco mais abrangente, porque a gente percebe também que tem áreas mais abrangentes. Então, por exemplo, saúde mental é um tema muito amplo. Então, eu consigo trabalhar aspectos clínicos, por exemplo, né? Cirurgia, enfim, a gente consegue deixar um pouco mais amplo. Mas tem seleções muito específicas. Então, o que eu acho interessante, se não tem certeza absoluta do que quer fazer, ter escritas, né? Participar de eventos de forma geral, para a sua segunda opção, mas também focar um pouquinho. Então, assim, durante a graduação, são muitos anos. Você não precisa escrever apenas sobre um conteúdo, mas você pode escrever mais sobre um conteúdo que abarque as suas áreas de interesse. É interessante que não sejam tão amplas, porque você não vai conseguir dar conta de tudo, né? Quem sabe um monte de tudo acaba sabendo um monte de nada. É importante a gente especificar o que a gente quer, mas não precisa, nesse momento, dizer, nossa, eu quero isso, pronto. Não. Você pode ter áreas diversas, tá? 2 caminhos, 3 caminhos, mas que dialoguem entre si. Porque até os cursos que você vai fazer, né? Aqui no edital, eles pedem a experiência de curso, né? A experiência também de estágio. Então, a gente entende o quanto a graduação demanda de vocês tempo. E é como é que vocês vão dar conta das atividades da graduação, de cursos extras, de estágios, de projetos voluntários. Então, assim, é bem interessante a gente focar um pouquinho. Não vai deixar mais do que 3 áreas, não, porque senão a gente não consegue dar conta. Então, tenta ver o que faz mais sentido. E outra coisa que eu acho bem interessante, que eu sempre dou dica para os alunos de mestrado, é que, às vezes, o mesmo projeto de mestrado a gente consegue utilizar para várias seleções diferentes no Brasil. Aqui, por exemplo, na UEPB Campina Grande, ele dialoga muito com o UFRN Natal, em uma linha de pesquisa. Então, os alunos conseguem colocar o mesmo projeto para as duas seleções. Só que tem projeto que é muito divergente. Então, assim, vocês vão observar que existem residências muito semelhantes também. Então, a depender, você pode fazer mais de uma seleção. Tipo, Júlio, eu tô com medo dessa aqui da USP agora, porque eu vi que ele pontua muita coisa, eu não tô com esses pontos todos nesse momento. Faz uma outra seleção também no Brasil. Então, eu acho muito importante a gente conhecer, fazer o mapeamento. A tarefa inicial que eu sempre passo para os alunos que querem mestrado é olhem os editais do Brasil inteiro e criem uma tabelinha. E aí vocês vão colocando. E aí ela chega, Júlia, montei minha tabela, eu vi aqui, ó, tem 5 cantos do Brasil que eu vou usar o mesmo projeto.
Então, assim, ela faz o currículo dela pronto para aquela área que ela quer pesquisar e ela pode fazer 5 seleções diferentes. Então, a mesma coisa aluno de residência. Existem residências que dialogam muito. O que não adianta é você querer fazer seleções super divergentes, que elas não dialogam, e você, aluno, não vai conseguir concorrer com alguém que especificou o que quer. Porque a parte de entrevista ela é fundamental. Porque a pontuação de currículo, eles vão pontuar o que você tem. Só que a entrevista é quem você é. Porque contam muito para os programas, tipo assim, nossa, o que é que esse aluno ele vai trazer para a gente também? Né? Eles pensam nesse retorno. Então, é muito importante que vocês consigam, sim, olhar o Brasil todo, ver possibilidade e selecionar as que dialogam entre si, tá? Para não ficar, né, feito uma barata tonta, indo para vários lugares diferentes, não sabendo como organizar esse currículo. Então, é importante, né? O caminho que você quer seguir, você vai seguindo eles, sendo coerente na escolha. Verdade. Tem outra pergunta. O currículo só se torna útil se for voltado para a área que irei trabalhar? Não, como a gente viu aqui nos editais. Nenhum deles especifica no currículo nenhuma área. Então, tipo assim, tanto faz se eu fiz pesquisa, extensão, ensino. Eles só pedem experiência de pesquisa, ensino, extensão. Pedem produção científica, publicação de artigo. O diferencial vai ser na entrevista, a depender da banca. Tem banca que ela pede para a gente trazer a nossa trajetória acadêmica. E aí a gente vai falar sobre o que a gente escreveu, o que a gente pesquisou, nossa experiência de estágio. Só que tem banca que não pergunta. A banca só quer, olha, você tem atividade de pesquisa? Tem, legal. Você tem isso aqui? Tem. Então, isso depende muito da banca. Só que nunca eu estava olhando da USP, eu li todos eles, alguns deles pedem para que, de fato, você tenha seguido essa trajetória nessa área que você quer. Por isso que é importante a gente pensar, nossa, eu quero cirurgia, então deixa eu já ir para um estágio em cirurgia, deixa eu fazer um curso específico sobre cirurgia. Como eu falei a vocês, tem o cirurgia geral, que ele tem os itens que ele pede, né? Mas o de clínica médica, ele tem 2 folhas de tudo que eles pontuam do aluno. Eles botam o que eles querem, quais cursos, o que é que valida para eles, atividades de aprimoramento profissional, eletrocardiograma, ventilação mecânica, enfim. Então, assim, ele bota o que pontua. Então, se eu sei, Júlia, eu quero fazer residência em clínica médica. Então, você precisa fazer o que eles estão pedindo aqui, porque eles especificam. Por isso que é importante olhar o edital. Tem edital que é super generalista. Então, tanto faz a trajetória específica. Ele quer que você tenha aquela pontuação, independente de que área você seguiu. Mas tem edital, especificamente esse daqui que eu trouxe para vocês, que eles pedem, olha, eu quero que você faça esse curso, eu quero esse aprimoramento. Então, ele diz o que ele quer do aluno. Por isso que é interessante a gente pensar sempre, se planejar para o que cobra mais. Olha, eu vou me preparar para esse, porque os outros eu já vou estar ok, meu currículo vai estar bem. Então, a gente olha qual é o currículo que mais pede, mais demanda da gente, para a gente pensar no currículo nota 10, né? Que é igual eu falo com os alunos, olha, o projeto é nota 10, quando tem projeto. Vamos pensar nota 10. Currículo é o que tem, porque quando o aluno já está formado, não tem como a gente voltar ao passado e ter atividades, né, do currículo. Então, é o que tem. Vocês estão na graduação, então, sim, a gente pode puxar orelhas e vamos fazer ensino, pesquisa, extensão, curso, a prestação de congresso, evento. Quando a gente está formado, aí é mais difícil, porque eu não tenho como modificar meu currículo. Tem atividades do currículo que só podem ser feitas na graduação. Então, Júlia, hoje eu estou sem tempo, eu não tenho como fazer pesquisa, extensão e publicação científica. Então, olha, faz pesquisa e extensão que só faz na universidade. Depois que se formar, você tira um ano para fazer publicação de evento, que aí você vai pontuar no currículo. Então é importante olhar isso. Tem coisas que você vai fazer enquanto aluno. Depois formou, já era. Só se entrar em um novo curso para pontuar nesses itens. Então tem itens que só são feitos na graduação e outros que a gente consegue fazer posteriormente. Então é importante aproveitar agora o momento acadêmico para montar esse currículo.
Sim. Tem outra dúvida que é justamente em relação, assim, pós, né, faculdade. Pode participar de congressos, publicar artigos depois que se gradua e vai esperar um pouco para fazer uma residência, quando se tem pouca coisa que se aproveita no Leites. OBS, não faço medicina, sou graduada em ciências biológicas. Sim, pode sim. Como eu falei, não se preocupem com relação a isso. Tenho várias alunas que, assim que termina a graduação, elas não têm nada no currículo. Tipo, nada mesmo. Elas tiveram que trabalhar, não tinham tempo para participar de pesquisa, não fizeram extensão, não fizeram pesquisa, nem monitoria, enfim, não tinham nada no currículo. Aí a gente combina sempre de um ano, né, montar esse currículo em termos de produção. E aí faz as parcerias que eu falei. Com parceria tudo funciona, porque ao invés de eu ter um artigo, eu tenho 4 no evento. A gente sabe que todos os cursos, né, a gente tem o nosso grupo de amigos, de estudo, a gente sabe que existe grupo do grupo no WhatsApp, né, então assim, é pegar esse grupo do grupo, que já existe, dizer, galera, vamos aqui, congresso tal, congresso envelhecimento. O CONAGES daqui de Campina, com braços, enfim, vamos aqui montar, cada um é responsável por ser o autor principal, e todos nós coautores, e vamos aqui articulando juntos, construindo juntos esses trabalhos. Então, se formou, pegou 2 congressos, vocês ficam com 8 artigos. Se fizer parceria, porque geralmente os eventos permitem até 4 autores. Então, em 2 eventos, vocês já estão com 8 artigos para o currículo de vocês. Então, a gente consegue, sim, depois que se forma, preparar a produção acadêmica. Mas quem está na graduação agora, aproveita as atividades que tem na universidade para montar esse currículo. Mas também, quem terminou e não tem nada, não se desespere, tá? Tem como publicar capítulo de livro, tem como também fazer especialização, porque especialização também pontua. Então, assim, para quem já se formou, existem outras possibilidades, tá? Mas como a gente está com vários acadêmicos aqui, é importante a gente já deixar também o currículo acadêmico pronto. Sim. A última pergunta, eu acho assim, é que todo mundo quer. Qual a dica poderia dar para quem está começando a montar o currículo agora? Então, a dica, eu vou repetir de novo. Diversifiquem o rolê de vocês. Não façam como eu fiz no direito, porque eu não sabia nada. Eu achava linda a extensão e eu fiquei 10 semestres na extensão. Não fiz nenhum semestre de pesquisa, porque eu vi o povo lá no laboratório, o professor era meio chatinho, eu disse, que negócio sem graça. E eu não queria. Só que eu não sabia a importância daquilo. Aí eu entrei na outra graduação e não pude fazer pesquisa porque eu era concursada. Então, se eu sou concursada, eu não posso fazer atividade de pesquisa nem voluntária. Então, no meu currículo, eu nunca vou ter atividade de pesquisa universitária. Porque eu não fiz quando eu podia, porque eu nem sabia o que era. Extensão era legal, porque eu gosto muito de gente. Então, eu estava com oficina, com teatro, movimentando com o povo. E a pesquisa não, era só o professor, a aluna lá escrevendo, e eu achava, nossa, não, a extensão é melhor. Mas eu não entendi a importância disso. E aí eu fiz a monitoria, só uma, né, no direito, e na psicologia eu fiz mais 2. Então eu consegui, né, eu fiz o máximo que podia na psicologia, que podiam fazer 2 anos, então eu fiz 2 anos de monitoria, e era o que podia. Então quem está agora, aproveita a oportunidade. E aproveite nos primeiros períodos, que são os mais tranquilos. Depois que chega também estágio, né, fica mais puxado. Então aproveitem agora. Liga acadêmica, já vi que pontua bastante para a residência, tá? Façam a dica dos artigos em eventos, porque vocês juntos conseguem aprender mais do que sozinhos também. Porque nem sempre é fácil iniciar um artigo científico sozinho. Então, vocês fazem a parceria que aí um faz, aí bota para outro corrigir, um é melhor na metodologia, o outro gosta de introdução, então vocês vão aprendendo fazendo, né? Que é como cantou Belchior, é caminhando que se faz o caminho. A gente só aprende a fazer um artigo fazendo artigo. Então, só vão aprender na prática. E aproveitar esse curso que vocês terão,
Vocês vão ver cada etapa, né, bem especificadamente, com professores incríveis, né, com muita experiência. Então, aproveitem isso deles. E mesmo que vocês pensem hoje, nossa, Júlia, eu só estou aqui porque eu quero certificado, eu só estou aqui porque eu tenho um TCC para fazer no final do curso. Mas vai que lá na frente a vida muda e você pensa, nossa, eu queria tanto ser doutor. Vocês serão doutores médicos, mas ser doutor com doutorado, né? Nossa, eu quero ser doutor, eu quero ter um doutorado. Então, assim, melhor organizar o currículo para lá na frente vocês decidirem fazer. E esse currículo tá coerente, tá? Do que vocês deixarem de lado e depois se arrependerem, né? E como a gente viu, currículo, pessoal, é o que delimita quem fica e quem sai. Seleções de mestrado nem tanto, antes da pandemia. Na pandemia, o que disse quem ia ficar e quem ia sair foi o currículo. Pessoas com notas altíssimas no projeto saíram porque não tinham currículo. Tinha o 0,1 de pontuação. E quem tinha um currículo bom, com um projeto não tão interessante, foi aprovado. Mesma coisa com residência. Reprova muito o currículo. Então, cada pontinho desses faz sentido. Então, organizem eventos, participem de pesquisa, extensão, ensino, publiquem, apresentem trabalhos, pôsteres, né? Eu nunca digo para os alunos irem para os pôsteres, porque seleção de mestrado não pontua pôster, mas residência pontua. Então, para vocês, também vale a pena fazer pôster. Então, sempre olhar a sua necessidade. A sua necessidade, quem vai dizer, é o seu edital. Então, escolham o lugar que vocês querem ir. Ou então, tenham opções. Júlia, eu tenho 3 residências que eu quero. Eu vou organizar um currículo que seja adequado para essas 3 residências. Ou, Júlia, eu quero esse mestrado ou outro. Deixa eu ver o currículo, o que é que eles pontuam mais para eu me preparar para isso. Então, deixem um currículo diversificado. Comecem agora, pegando os trabalhos acadêmicos e transformando em artigo científico. E aprendam muito que vocês, né? O que será prestado para vocês durante esse evento também. Eu queria agradecer. A aula é extremamente necessária, que nem estava comentando no chat, que muitas vezes, assim, isso é negligenciado na faculdade, né? Ninguém e mostra, muitas vezes você tem que ir atrás, dar a cara a tapa mesmo para poder aprender. E é isso, assim, essa aula aberta, assim, desmistificou muitas coisas, eu tenho certeza. Mas, gente, também eu queria dizer que não entrem em desespero agora, vamos com calma, vamos fazer tudo devagarzinho, que no final tudo dá certo, porque não adianta também se desesperar e querer fazer tudo agora de uma vez, né? Porque a gente não vai conseguir, vamos aos poucos. Assim, amei as dicas, né? Montar grupos, aproveitar os grupos da faculdade para poder se reunir, fazer pesquisa também, gostei bastante. E assim, a aula foi maravilhosa. Oh, que bom. Eu amei. Amei, 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 amei. Todo mundo... Espero que pós-pandemia a gente possa se encontrar presencialmente. Sim, tomara. Antes de encerrar, eu queria só novamente agradecer em nome de todas as ligas sua participação aqui nessa aula aberta, que foi extremamente necessária. A gente abriu com chave de ouro o nosso curso de escrita científica. E eu queria passar também algumas informações sobre o curso novamente, para quem chegou depois. Então, gente, é um curso de escrita científica que está sendo promovido por 3 ligas da Unifacisa, de Campina Grande, na Paraíba, que é a LIACE, que é a Liga Acadêmica de Saúde Coletiva, a LIAGE, que é a Liga de Geriatria e Gerontologia de Campina Grande, e a LAIP, que é a Liga de Alergia e Imunologia da Paraíba. A gente está bastante empenhado nesse processo para, assim, oferecer o melhor curso para vocês. Então, muita gente que está, assim, se desesperando, se acalma. Essa primeira aula foi só, assim, uma introdução. A gente vai ter passo a passo, como a professora estava falando. O curso ele é montado, as aulas são o passo a passo de como fazer uma escrita científica, os tipos de revisões e tudo mais. Enfim, abranger tudo que envolve a escrita científica. E aí, a gente conta com a certificação, que também conta bastante para o currículo, para quem tiver interesse, é um valor simbólico de R$ 15, mas quem não tiver interesse também pode participar do curso, só que sem a emissão do certificado. As inscrições estão abertas ainda. Quem quiser dar uma olhadinha, eu acho que eles estão divulgando no chat as ligas, qualquer uma das 3 ligas, vocês podem entrarem. E lá contém mais informações a respeito do curso, e o curso realmente está maravilhoso.
assim, quem tiver realmente interesse em escrita científica, fica a indicação. Até a professora Juliana indicou para a gente. E é isso, gente. Sim, aí tem início semana que vem, dia 20 de julho, terça-feira. Aí também tem aula dia 21, dia 27 e 28 de julho. E para encerrar, dia 3 de agosto. Quem tiver de férias também, aproveita, já faz aí. Vamos escrever nessas férias, né? Vamos começar. E os palestrantes são excepcionais, um currículo maravilhoso de todos. Então, assim, quem tiver interesse, vamos lá participar. Eu acho que o link também tá para inscrição, vai estar também no chat e também na descrição do vídeo. Mas no chat já vi que já divulgou. E é isso. Gostaria de novo de agradecer em nome de todas as ligas a Julie, né, que foi excepcional assim para abrir o nosso evento, foi maravilhoso, com dicas maravilhosas assim. E o que eu mais gostei também foi porque trouxe muitos relatos de universidades já, né, da USP, de faculdades, assim, grandes, renomeadas, e não só falando o que precisa, né, mas o que elas costumam cobrar também, porque já dá um norte para a gente não ficar tão perdido, desorientado nesse e-mail, porque é muita coisa mesmo. Mas vai dar certo. Se alguém, Obrigada novamente. se alguém tiver mais alguma dúvida, opinião, sugestão, quiser falar alguma coisa. Bom, gente, é isso. Gostaria de agradecer a Júlia e a todos que estão presentes aqui. E, novamente, quem tiver interesse, está passando agora no chat o @das ligas, para quem tiver interesse, e também o link para a inscrição do curso. E é isso. Obrigada a todos por participarem da nossa abertura do nosso evento. E a gente se encontra segunda-feira, ou terça-feira, dia 20 de julho, que é o primeiro dia do curso. Obrigada, boa noite.